Glastonbury também é um ponto muito importante para a ufologia. Vira e mexe, alguém filma alguma coisa muito estranha nos céus de lá, então parece-me que ali, embaixo daquela torre, tem muito mais coisa do que a gente imagina. Esse aqui é certamente um dos lugares mais misteriosos que eu já fui. A história desse lugar e tudo que ele representa me faz crer que existem coisas que vão muito além da nossa compreensão, muito além da compreensão humana. De todas as histórias que eu já contei para vocês aqui nesse canal, essa aqui é certamente a mais misteriosa e a mais oculta. Escondida em uma pequena cidade do interior da Inglaterra, existe isso. Uma torre. Era para ser apenas uma construção no topo de uma colina se não fosse a história que esse local carrega. Hoje, vocês vão viajar comigo até o Glastonbury Tor e descobrir que o mundo é muito mais oculto do que vocês imaginam. Eu sou Carol Capel, a sua iniciada favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Pega a pipoca para não comer os dedos e vem comigo nessa viagem louca. Por recomendação de uma amiga, eu fui conhecer a cidade de Glastonbury, que é um lugar que atrai as pessoas mais doidas e mais excêntricas do mundo. Esse local é visitado por centenas de milhares de pessoas do mundo inteiro. Pessoas essas que estão procurando por respostas. E existem diversas vertentes para tentar explicar o que de fato rola ali. E sim, eu vou cobrir todas as vertentes. Então vamos começar do começo. A cidade de Glastonbury fica em Somerset, e é nesse local aqui que nós encontramos a Glastonbury Tor, que é uma colina solitária coroada pela Torre de São Miguel. A torre é tudo o que resta de uma igreja construída no século XIV, após um terremoto ter destruído o local anterior. Mas o que você está vendo nas imagens é apenas a ponta do iceberg. A colina abrigou fortificações romanas, celtas e neolíticas, e se acreditarmos nas histórias, ela testemunhou todo tipo de figura mítica e religiosa que vocês podem imaginar. Dizem que José de Arimateia, ou seja, o tio de Jesus, o rei Arthur e até o próprio Jesus caminharam por esses pastos agradáveis de Glastonbury. Nos tempos antigos, as planícies de Somerset eram um mar raso e pantanoso. Naquela época, Glastonbury Tor era apenas uma ilha. Os povos neolíticos da região construíram aldeias plataformas ligadas por calçadas de madeira. Possivelmente essas foram as primeiras estradas artificiais do local. Em algum momento, ninguém sabe quando exatamente, o Tor se tornou um local sagrado. Visto de perto, ele parece apenas uma torre no topo de uma montanha. Mas, embaixo dele, existe uma verdadeira passagem para o submundo. Os celtas chamavam esse local de Inis Vitrin, ou Ilha de Vidro, e eles acreditavam que esse local era uma porta de entrada para o submundo. Dizem que sob a colina há uma caverna escondida, através da qual você pode passar para o reino élfico de An, onde habita Gin Abnud, o senhor do submundo celta, com o caldeirão do renascimento. Para as tribos celtas, a paisagem selvagem abrigava essa caverna oculta, através da qual se pode entrar nesse reino muito misterioso. Mas lendas posteriores afirmam que o Tor é a ilha de Avalon, local do sepultamento de rei Arthur. Avalon é uma ilha lendária da lenda arturiana, famosa por suas belas maçãs. Ela aparece pela primeira vez como Insulis Avalonis, ou a Ilha das Maçãs, e é ligada a vários elementos. Alguns acreditam que esse local é um local de cura. É dito que o rei Arthur foi levado para Avalon para se recuperar dos ferimentos após a sua última batalha. Também acredita-se que ali é o local da Ilha dos Bem-Aventurados,
como um paraíso, parecido como outros lugares da mitologia, como o Elísio grego. Alguns acreditam que o local é um reino místico, e existem várias versões que descrevem Avalon como sendo o reino místico do além, onde Arthur viveria como imortal. Outros dizem que o local é o lar de Morgana. Então, em algumas lendas, Avalon é governada por Morgana Le Fay, uma feiticeira meia-irmã do rei Arthur. Alguns estudiosos associam a localização de Avalon com a região de Glastonbury, na Inglaterra. Essa área era cercada por pântanos, o que poderia explicar a ideia de uma ilha. Alguns anos mais tarde, quando a cristianização chegou no Reino Unido, essas crenças de que o mundo espiritual existia em conjunto com o mundo dos vivos foi eliminada. Mas mesmo assim, os monges da abadia de Glastonbury admitiam que o local guardava algum tipo de poder oculto, só que eles não sabiam exatamente qual. Era como se eles sentissem alguma coisa que vinha debaixo da terra, mas eles não sabiam explicar o que era. E em 1911, eles alegaram ter descoberto o local de descanso final do próprio rei Arthur. Disse que a modesta sepultura continha não apenas o esqueleto de Arthur, mas também da rainha dele. Eles tiraram os restos mortais e o enterraram novamente em uma tumba de mármore dentro da igreja. Os ossos de rei Arthur se perderam em 1539, quando a Reforma Católica começou. A abadia então foi destruída e os ossos de rei Arthur foram levados para outro local. Para o arqueólogo britânico Alfred Watkins, a abundância de locais sagrados pagãos e neolíticos em torno ali da região de Glastonbury se devia à sua posição na interseção de numerosas linhas de lei. E é agora que nós chegamos em uma parte muito importante desse vídeo. Alguma vez você já ouviu falar das linhas de lei? Você sabe o que elas significam? As linhas de lei, elas são alinhamentos teóricos traçados entre vários locais históricos, ou seja, monumentos megalíticos, formações naturais e até cursos de água. Essa ideia surgiu lá no século XX na Europa. As pessoas que acreditam em linhas de lei argumentam que esses alinhamentos eram reconhecidos por civilizações antigas, que construíram essas estruturas ao longo dessas linhas. E é em Glastonbury que nós encontramos a linha de lei de São Miguel Arcanjo, que foi nada mais nada menos uma maneira da igreja apropriar essas histórias pagãs e dizer que esse local, na verdade, é místico, graças a essa outra história que eu vou começar a te contar agora. Bom, logo após a crucificação, José de Arimateia, tio de Jesus Cristo, que já havia estado em Glastonbury anteriormente juntamente com Jesus Cristo, pegou o cálice da última ceia, ou seja, pegou o Santo Graal e pegou um pouquinho de sangue de Jesus. Ele teria levado o cálice, ou seja, teria levado o Santo Graal para Glastonbury e enterrado o Santo Graal ali, no entorno dessa montanha, onde hoje fica localizada essa torre. Ao chegar na ilha, José de Arimateia enfiou seu cajado no chão, e esse cajado fez uma abertura. Quando a terra se abriu, ele se deu conta que ali era o local que ele precisava enterrar o Santo Graal. E assim ele o fez. E depois que ele fez isso, esse local se transformou em uma fonte de água. Fonte de água essa, inclusive, que existe até os dias de hoje. O local hoje em dia é chamado de Cálice Well, ou seja, o Poço do Cálice. Essa água que flui até os dias de hoje é considerada uma água sagrada. E dizem que quem beber dessa água terá juventude eterna e irá ser imortal. Curiosamente, existe uma placa no local dizendo: não beba a água da fonte. A história também conta que muitos anos depois, uma das missões do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda foi a busca pelo Santo Graal que estava enterrada ali. Então, peraí, vamos colocar essa história em ordem. O povo lá do Neolítico tinha construído as suas cavernas ali. Aí os celtas chegaram, viram aquelas cavernas e falaram: que interessante. Isso aí é, na verdade, uma passagem para o submundo. Depois, quando a igreja chegou,
e não conseguiu, obviamente, destruir essas tradições pagãs que existiam ali, eles apropriaram a história, dizendo que o local era sagrado, porque, na verdade, o local continha o sangue de Jesus Cristo e o Santo Graal. Mas a verdade verdadeira é que muitos tentam explicar o inexplicável. E esse local é um local sobrenatural do planeta Terra? Justamente porque não há explicação natural. Só que para as coisas ficarem ainda mais obscuras nessa nossa conversa aqui, falando ainda sobre essa linha de lei de São Miguel Arcanjo especificamente, essa linha ela conecta vários pontos do planeta Terra que vão desde o mosteiro de Stella Maris que fica em Israel, passando pelo santuário de San Michele na Itália, passando pela Sacra de San Michele na França, depois pelo Monte de Saint-Michel na França e terminando lá em cima, ou seja, o Thor ainda não é o ponto final, porque essa linha de lei, ela termina lá na Irlanda. E afinal de contas, o que é essa linha de lei? Essa linha de lei é nada mais, nada menos que a espada de São Miguel. De acordo com a lenda, essa linha representa o golpe que São Miguel deu em Lúcifer naquela batalha no céu, sabe? Ele deu uma sabugada em Lúcifer e a espada dele caiu em todos esses locais. Ou seja, ela foi caindo, foi tropeçando, foi caindo, começou caindo lá em Israel e terminou caindo lá na Irlanda. Então é um local inteiro, ou seja, uma linha inteira conectada pelo local onde a espada ficou quicando. Então essa linha do planeta Terra, ela representa a espada de São Miguel. E falando em espada, existem outras espadas que são tão interessantes quanto, que inclusive será tema do nosso próximo vídeo aqui do canal. Sim, eu tô falando dela, da espada de Rei Arthur. E sim, nós vamos continuar falando sobre essa história que é extremamente misteriosa e extremamente intrigante. Então, não perca o próximo vídeo aqui do canal por um absoluto nada. Porque, como eu sempre digo pra vocês, as histórias que eu conto aqui no canal, elas vão se concatenando. Para finalizar esse vídeo, então, vocês perceberam como a maior religião do planeta está diretamente conectada com o mais profundo ocultismo? Nós nos iludimos a ponto de pensar que a igreja está aí para perpetuar os ensinamentos do homem mais famoso que já pisou nesse planeta, quando de fato o que eles estão fazendo é a propagação de rituais antigos e a apropriação de culturas que eles não conseguiram destruir. Se você fizer um desses rituais, você não é digno, você com certeza será excomungado. Mas eles fazem. E como fazem? Esse local que eu estive, ou seja, o Glastonbury Tor, ele não é de interesse apenas da gente que mora aqui no planeta Terra, não. Glastonbury também é um ponto muito importante para a ufologia. Vira e mexe, alguém filma alguma coisa muito estranha nos céus de lá, então parece-me que ali, embaixo daquela torre, tem muito mais coisa do que a gente imagina. Então não são só os humanos praticantes do ocultismo que estão interessados por aquele local ali, não. Muitas outras coisas também estão. Se você gosta desses assuntos do oculto, não perca nenhum vídeo aqui do canal. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo uma playlist só sobre assuntos do ocultismo. E você pode ali fazer a sua maratona de fim de semana. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo e se você assistiu esse vídeo até o final, comente aqui embaixo fada e coloque um emoji bem bonitinho de fada pra mim. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!